Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra-Ataque. Eu sou o Eduardo Corrales e tô aqui junto com o meu querido amigo e polêmico Eduardo Roquembar. Ah, tá. O Então Dudu tá. Polêmicas. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente tá aqui pra mais um contra-ataque, pra mais uma polêmica. Uma polêmica diferente dessa vez. Não tá machucado depois do linchamento. Pô! Meu Deus do céu. Tá, vamos pra próxima. Pra né? quem não entendeu, tem que assistir Tem que assistir. nosso último episódio, ou vai lá no nosso Instagram, @DuduNewsSports, e vê o cortezinho lá, absurdo, onde o nosso querido Eduardo Roquembar diz que Neymar jogou mais que Ronaldinho Gaúcho. verdade, isso. Assim, verdade. nós começamos o nosso episódio de hoje, e temos aqui mais uma vez os nossos queridos convidados, Dudu News e Eric Matos. Mais uma vez. É nóis. Sejam muito bem-vindos. É nóis. Tu viu que loucura? Que apresentação, né? Mais uma vez. Não quero ir embora ali, né? De novo esses malucos. De novo esses malucos aí. Obrigado pelo convite dos senhores. É uma honra estar aqui com Vossa Excelência. Show. Lisonjeado. Lisonjeados de estar aí com Vossas Excelências. E o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar hoje sobre um assunto muito polêmico, que vocês pedem muito, a gente percebe que tem uma crítica em massa sobre esse tema, né? Porque é um tema muito polêmico e que acaba interferindo em todo fã de futebol brasileiro. É o quê? Seleção brasileira. Por um momento eu me desconcentrei olhando pro coisa. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Nós estamos com um problema aqui nessa mesa, né? Preto, cinza, um verde que é mais... E um pontinho escuro, vermelho. Pontinho, né? Ah, um ponta, né? Um pontão vermelho. Papai Noel! Feliz Natal pra todos vocês já. Dentro da Tá, paleta beleza, de ela vai ser cores. Natal, então Feliz Natal aí, barbaridade. Meu Deus. Meu Deus, vamos lá. Bom, hoje então a gente vai fazer a nossa convocação, a convocação do DN Sports da seleção brasileira. Então a gente está tendo as eliminatórias neste momento, tivemos a Copa América e a convocação foi muito questionada, porque é time de meio de tabela da Inglaterra, é jogador do Brasileirão que não estava aparecendo como queriam, e agora o pessoal vai saber se a gente concorda com isso ou não, né? Exatamente. Concorda com esses nomes. Neste exato momento que a gente tá gravando aqui, o Brasil ainda não jogou contra o Equador. E quando esse episódio sair, o Brasil vai estar jogando contra o Paraguai. Perfeito. Tá? Então eu vou só ler aqui a lista de convocados do nosso querido Dorival Júnior. Leia, por favor. Pra gente contextualizar e aí depois nós começamos a nossa seleção brasileira. Então vamos lá. Goleiros: Alisson, do Liverpool; Bento, do Al Nassr, acho que é assim que pronuncia; Ederson, do Manchester City. Laterais: Danilo, da Juventus; William, do Cruzeiro; Guilherme Arana, do Atlético Mineiro; e o Wendel, do Porto. Zagueiros: a gente tem Beraldo, do PSG; Éder Militão, do Real Madrid; Gabriel Magalhães, do Arsenal; e Marquinhos, do PSG. Os meio-campistas: a gente tem André, do Fluminense, que agora não é mais do Fluminense, agora é do Wolverhampton. Bruno Guimarães, do Newcastle, ou melhor, Newcastle. Gerson, do Flamengo; João Gomes, também do Wolverhampton; Lucas Paquetá, do West Ham; e Rodrigo, do Real Madrid. Que já é um atacante, né? Não entendi muito porque botaram como meio, mas tudo bem. Atacantes: Endrick, Real Madrid; Estevão, Palmeiras; Luiz Henrique, do Botafogo; Pedro, do Flamengo; Lucas Moura, do São Paulo; e Vinícius Júnior, do Real Madrid. E aí a gente tem uma observação aqui que o William e Lucas Moura foram convocados para os lugares de Ian Couto e Savinho, que foram cortados. Perfeito. Então tá. Essa é a seleção do Dorival Júnior para esses dois jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. Tá. O Brasil ainda tem, só para também deixar aqui registrado, o Brasil ainda joga contra Chile, Peru, Venezuela e Uruguai ainda nesse ano. Então tem mais esses jogos. E aí agora entra o nosso desafio. Quem nós convocaríamos para nossa seleção brasileira? Posso começar pelo gol? Vai, pode ser. É que eu acho que o Alisson tem o maior carinho e respeito por ele ser de Novo Hamburgo, pela história que ele tem com o bairro Canudos, aquela coisa toda, né? É muito legal. Mas eu acho que ele já garantiu uma estabilidade na seleção. Eu acho muito perigoso quando uma pessoa atinge, no lugar que ela tiver, uma estabilidade, sabe? Parece que virou uma zona de conforto, assim. Não há um desafio, não há uma disputa.
é o Alisson. Ele tá lá. Se ele errar, ele continua lá. Se ele acertar, ele continua lá. Então não sei se Alisson Becker segue sendo o nome disparado para ser o goleiro oficial da seleção brasileira de futebol. Não sei a opinião de vocês. Só uma coisa, quem tu colocaria como titular? Já que o Alisson passou pra ti. Eu sei que, claro, a gente assistiu lá no final de semana, que estávamos lá no Beira-Rio. Cara, o Cássio tá velho, é verdade, mas é um baita jogador ainda, né? Tu acha o Cássio? Eu gosto do Cássio. Pera aí. Vamos na polêmica. Esse é o corte que vai entrar. Editor, eu quero o Cássio na seleção brasileira no gol. Não, pô, o cara passou pelo Corinthians. Cássio Mônaco? Agora tá no Opa. Vai sair vendendo 1 quilo de arroz lá Cássio Mônaco. Cássio, goleiro do Cruzeiro na seleção brasileira. Não é uma opinião definitiva. Entendi. Eu só acho que as passagens dele Tá. pelo futebol brasileiro são positivas. Consolidam ele. Consolidam, mas não é uma Entendi. opinião definitiva. Entendi. Tá. Tô aqui dizendo, tem que ser. Entendi. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Alisson Becker não é mais um nome condicionante para a situação da seleção brasileira. Acho que ele entrou numa zona de conforto. Com todo o respeito que eu tenho por ele. Beleza. Vai, por favor. Nós temos. Dudu a gente polêmicas. precisa de 3 goleiros, né? Então, 3 goleiros. Cara, o que eu gosto de fazer, que a gente fez no vídeo passado, eu acho que é muito legal a gente levantar nomes. Nomes que tem que aparecer. Daí vocês têm que me ajudar a O levantar Cássio, o Ederson, o Ederson também. Também ia falar o nome dele. O pra Bento. ti, o Ederson é titular. convocado, Bento convocado. o Alisson, o Everton, Palmeiras, O Everton. né? O Everton Palmeiras. Deixa eu ver quem mais. Cara, tem goleiros que... Se o Bruninho tivesse já... aqui, ele ia dizer, Marcelo Groi, né? Marcelo Groi. Vamos trazer o Marcelo Groi de volta. Não, ele ia dizer, abraço ele pro ia Bruno. sugerir o Kaique. O do Kaique, Grêmio. cadê o Kaique? Mas outros goleiros que já apareceram em outro momento, como o Santos, campeão olímpico, Santos. né? Que teve uma baixa na carreira. O Hugo agora tá fazendo uma. O Hugo? Hugo Souza. Um baita- E eu esperei, porque eu acho que esse é um nome que a gente tem que falar bastante. O Hugo Souza tá muito bem. Pode ser, quando esse programa sair, já vai ter a definição se o Hugo Souza é ou não finalista, semifinalista da Copa do Brasil Verdade. com o Corinthians. E se o Corinthians está disputando nas quartas de final, muito é por conta do Hugo Souza, do Neneca, carinhosamente chamado. E também tem o goleiro do Atlético Mineiro, né? O Everson. Everson. Mas o Everson, pra mim, não. O Hugo Não pega é a seleção. O Hugo salvou muito do salvamento do Corinthians, da fase ruim que ainda está, por crise econômica, por outras coisas. O Hugo é um grande nome desse renascimento do. Eu tenho outros do dois goleiros Corinthians. pra colocar na roda, porque são nomes que ninguém fala, mas eles já atingiram certa relevância e já foram muito comentados. Neto, goleiro do Arsenal, agora do Arsenal, que Já por foi muitos convocado. Já foi convocado e por muitos anos foi goleiro É do verdade, me Valência, recordei pegando dele pênalti agora. do Cristiano Ronaldo. E também o Carlos Miguel, que saiu do Corinthians como titular absoluto e fez Sim. com que o Cássio saísse do Corinthians. Aham. O Carlos Miguel hoje goleiro do Nottingham Forest. E Sim. o que vocês acham sobre o Alisson? Gostaria Cara, de escutá-los. Pra mim, eu sou suspeito. Não. Todos nós somos suspeitos, porque ele é da nossa terra. Sim. Tem uma relação de orgulho, de emoção, de amor, de tudo isso. Mas Da nossa no futebol, terra e dos nossos times aqui, né? claro. O alemão não é. Tem todo o histórico que contribui pra Isso. uma opinião parcial. Mas Beleza. uma opinião razão. Beleza. Falando de razão, pra mim, o Alisson continua sendo o melhor goleiro que a gente tem pra ser titular da seleção brasileira. Essa é a minha opinião. É. Por quê? Tudo bem, o Ederson joga melhor com os pés. Pensando Sim, com certeza. nesse sentido, Com certeza. eu colocaria ele à frente do Alisson. Mas, cara, pra mim a segurança que o Alisson passa é que... Aí é questão de opinião, mas pra mim ele passa muita segurança no gol. A defesa. O melhor posicionamento, aí os caras pegam e falam muito na questão de que o Alisson, ele não faz milagre. Não faz milagre, exatamente. O goleiro da seleção precisa ser um goleiro que opera milagres, não sei o quê. A gente Na se minha acostumou com visão, outra época. o Alisson ele não opera milagres porque ele tá sempre muito bem posicionado. E quando ele é julgado, que nem na questão do gol do De Bruyne lá que eliminou o Brasil contra a Bélgica, cara, ele não teve culpa. Ele não é uma questão de, mas o Alisson podia ter pego Eu não aquilo acho lá. que ele tem culpa de nada. Nem no gol do Petrovic. Não, também não. É que a questão bola é desviada, com todo respeito, É. é muito difícil. Raramente a bola desviada é uma falha do goleiro, porque
a não ser que a bola seja desviada fora da área em uma velocidade que não é uma velocidade de um chute do Edilson, por exemplo, Sim. que eu acho que é um senso comum que todo mundo sabe a força que chuta a bola. Não, tanto que agora, contra o Manchester, agora o Liverpool acabou de ganhar de 3-0 do Manchester e ele fez uma baita partida. Partidaça. Então, Alisson despontando como um dos melhores goleiros do mundo nesse início de temporada, com 3 rodadas nos campeonatos. O Alisson Sim. fez 3 excelentes rodadas. Na minha opinião, o Alisson continua sendo titular, Ederson continua sendo um reserva de muito estofo e o Bento, pra mim, é o cara certo pra ser o terceiro reserva. Eu acho que é característica. O terceiro reserva não, né? O terceiro goleiro. O segundo reserva. É, o segundo reserva. Eu acho que é característica de cada jogador. Não, na prática, para a seleção brasileira, em um curto período, não interessa muito quem é melhor e quem é pior, e sim quem se adapta mais. Então eu acredito que o Alisson ele faça sentido sim na seleção brasileira pela qualidade dele, e eu não deixaria de convocar o Alisson jamais. E tenho uma dúvida sobre quem hoje é um jogador melhor, se é o Ederson ou o Alisson. Talvez dá chance para outros goleiros, então, Porém- no meio desse percurso. Porém, o Ederson é mais completo, isso eu não tenho dúvida. O Ederson é um goleiro mais completo, o Ederson é um goleiro que frequentemente tem assistências, com lançamentos pro Haaland, principalmente, que é um perfil que é bom pelo duelo aéreo. O Ederson tem gol de cabeça? Não tem gol Não de tem cabeça, gol de cabeça, o mas Alisson tem. a gente não pode contar com isso, né? Vai que numa dessa também. Se precisar ir lá pra frente, o histórico... Quem resolve? Quem resolve? Alisson. Até a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas se vocês decidirem que o Alisson não vai ser goleiro, quem sabe centroavante ele pode ser, né? Pô, sacanagem. Ô, alemão. Mas eu acho que os dois são unânimes. Eu acho que os dois têm que estar. Sim. E aí, o que define pra mim quem é titular é a característica do treinador. O treinador vai utilizar a habilidade que o Ederson tem com os pés. Se fosse o Guardiola, não tenho dúvida de que o Ederson seria titular da seleção brasileira. Sim, Se com fosse o certeza. Ancelotti, eu acho que não seria. Com os pés o Ederson passa mais segurança. Sim, sim, certeza. é verdade. Isso é verdade. Com certeza. De goleiro a seleção tá bem servida. Eu também acho. Então eu acho que eu tô tá bem- exagerando. Eu acho que tu viajou. sabe Sendo que- bem sincero, sabe acho que que tu eu acho que viajou tu- no Cássio. Eu acho que Não. o Cássio é um exagero É também. uma emoção. É, um exagero. Outro nome que eu acho que é interessante Foi a a gente emoção trazer. daquele calor do momento lá de ver, mas ele fez belas defesas aquele dia. Não, ele joga bem, o Cássio Incontestável, joga bem. Eu acho que um goleiro que a gente pode trazer pra pauta também, apesar da idade, eu acho que ninguém vai escolher ele aqui. Já digo que eu não vou escolher, mas é o Fábio, atual campeão da Eu Libertadores. pensei no Fábio, mas eu acho que o tempo dele já a passou. idade também. já Pra não colabora seleção muito. brasileira. De repente, assim, ó, um joguinho só pra homenagear. Aqui, ó, a gente tem. Cadê? Brasil. Ó, Venezuela e Brasil, dia 14 de novembro. Fábio no gol. É uma boa, mas hoje Não em dia não dá pra homenagear. Por enquanto não Se vai for homenagear nada. Cara, Vai homenagear tá com risco de perder. eu prefiro Não utilizar homenageia. um jogo que não vale. Primeiro que o Brasil não pode homenagear ninguém nas eliminatórias na 6ª posição. Acho que é nesse ponto que eu penso. Mas se for pra homenagear alguém, se tiver um jogo onde puder abrir esse espaço, trocar o goleiro pra gente ver alguma coisa diferente, em vez de usar em uma homenagem, eu prefiro usar um teste. Hugo Souza, usar Sim. um outro goleiro, sei lá, o Neto. Cara, o cara tá na Premier League, cara. Ah, o É Neto. que goleiro normalmente não tem tanta essa troca, né? É. Por isso que até o Alisson tá há anos na Ah, seleção. E provavelmente vai ficar Os mais um treinadores tempo. pegam confiança, até o treinador de goleiro pega confiança no cara Sim. Sim. que é o que ele tem mais confiança e o cara continua aí. Cara, e Mesmo tem uma. assim, ele é um baita goleiro. E tem uma coisa que eu acho muito injusto em relação ao Alisson, que eles dizem que o pessoal diz que ele é protegido pelo Tafarel. E isso é muita sacanagem pro profissional. Não tem como, cara. Porque Não daí tem como. tu Porque tira. ele é protegido pelo Arne Slot agora, ele é protegido pelo Tafarel, ele é protegido pela Klopp, comissão técnica. pela comissão técnica, pelo Marquinhos, que sentou aqui onde os guris estão, e pelo Klopp, principalmente, né? Exatamente. Pelo Dorival, pelo Tite. Pô. Acho que foram esses treinadores que ele pegou na seleção brasileira. O Diniz. Não, o Diniz. Pelo Quem Diniz foi o também. goleiro do Diniz agora? Eu não lembro. Foi o Ederson, não foi? Acho Não, que foi o Bento. O Bento. Foi o Bento. Claro, foi o Bento. Mas eu acho que é Alisson e Ederson, um ou outro, e mais um. Ele é E quem seria ele esse é mais protegido um? pela história e pela competência. Quem é esse mais um? Já vou dar meu voto. O Bento é o melhor terceiro goleiro do Brasil. Mas ele fez uma decisão de carreira que ele não priorizou o desempenho dele. Hugo Souza fez uma decisão de carreira ao contrário, priorizando o desempenho e se colocando no risco de se expor. Ele já estava com a fama um pouco comprometida com a torcida do Flamengo, porque ele falhou algumas vezes, inevitável, naquele Brasileirão de 2021.
Mas o Hugo Souza, quando ele toma a decisão de vir pro Corinthians, assumindo uma vaga que por mais de uma década foi do Cássio, ele falou, eu quero ser um goleiro de alto nível. Eu quero me verdade. desafiar. Eu quero desafio. E a seleção brasileira hoje é pra quem quer desafio. Pra mim, o Hugo Souza, eu teria convocado ele no lugar do Bento nessa terceira vaga pra esses amistosos. Concordo. Concordo também. Faz sentido. Tá... Fechamos com o relator. Concorda? Beleza, então a Não, gente... unanimidade. Alisson, Ederson, E Bento. Hugo Souza. Opa! Eu falei Hugo Souza, Dormiu hein? no ponto. Alisson, Ederson e Hugo Souza. O Hugo Souza, inclusive, ele tomou uma decisão de vir pro Corinthians, como tu falou, pra atrair a atenção da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Até porque o Dorival, a gente tá vendo, a gente viu pela convocação, que ele tá atento ao Brasil. Exato. Ele apareceu olhando o Alan Patrick já, por exemplo. Então, e aí tem uma questão, né? Quem quer atrair os olhares da seleção brasileira precisa se colocar dentro de um clube que disputa um campeonato... Competitivo, né? Exatamente, um campeonato Exatamente. competitivo e tudo mais. E o Bento não fez essa... O Bento fez o contrário. Perfeito. E quem quer... Ser competitivo. E quem quer atrair a atenção dos fundos de investimento? Com quem tem que se juntar? Com a Dutra. Com a Dutra. Exatamente. Nosso parceiro Dá Dutra. água ali pra mim de novo. Essa aí eu aprendi com meu querido amigo Eduardo Schmitz, o Dudu News. Então, já aproveitando aqui... Não, mais uma. Nós não... Aqui, bota a câmera aqui. Ao contrário do que muitos pensam, não, a Água da Pedra não nos patrocina, mas deixamos o convite e as portas abertas. Não, tem que ser água sem gás, né, meu? É isso. E... Crise. Crise no elenco. Crise. Então, se tu quer que a tua empresa atraia os olhares dos fundos de investimento, o lugar certo é a Dutra, o lugar certo é Mindset IPO. Pode ser até um fundo árabe, né? Também, quem Caso sabe? tu queira atrair o interesse de algum árabe, igual o Bento atraiu do Al Nassr, a Dutra é o lugar certo. Até Se tu deu sente uma- que a... Aí tu senta e conversa com o Dr. Vinícius. O Dr. Dutra. Vinícius, ele Por vai isso que resolver o teu O copo caso. da Dutra está sempre mais cheio do que a metade. Meu Deus. No caso aqui tá... Tá uma cachoeira isso aqui. É isso aí. Então vamos lá, vamos seguir laterais. Os laterais atuais, então, da decidam aí, seleção. decidam Danilo, da Juventus. William, do Cruzeiro. Arana, do Atlético Mineiro. E o Wendel, do Porto. Aí, cara, a gente entra numa área que eu posso dizer que Uma a seleção... seara complicada. Tá complicado. Tá bem complicado. Se na nossa seleção do Dudu News Sport Clube foi unanimidade as nossas escolhas das laterais, ou pelo menos quase unânime, Aqui eu acho que não vai ser unânime. aqui vai ser difícil. Vai ser bem difícil. E eu vou começar vamos começar pela lateral direita. Vamos falar de lateral direita. Pode ser. Tem mais Mas a difícil? esquerda tá complicada também. Tem mais difícil, será? Eu vou dizer, cara, eu sei que o Danilo ele não agrada muita gente, mas eu gosto do estilo do Se Danilo. o Danilo não Acho tem ele fãs, inteligente. eu não existo. Oi? Se o Danilo não tem fãs, eu não existo. Pô, sacanagem. O Danilo, pra mim, é um cara que eu gosto, mas talvez o tempo dele na seleção brasileira já tenha... Também tá numa zona de... Tá numa zona de conforto e eu acho que é muito por culpa da capacidade técnica, principalmente, dos outros laterais brasileiros. Também. Muitos tiveram oportunidade nessa posição e muitos têm oportunidade em seus clubes e não conseguem aproveitar. Muitos. Sim. Muitos. Só abrir. Um exemplo disso é Emerson Royal. Já vou te pedir que- uma água também, já. Emerson Nossa Royal. técnica Vamos traz lá, uma vamos seguir. água. Aí, obrigado. Vamos seguir. Aí, Emerson Royal na direita. Emerson Royal é uma possibilidade. Pá, mas o Emerson Royal é sacanagem. Por 3 temporadas na Premier League, jogou no Real Betis e hoje foi anunciado... Hoje não, né? Foi anunciado atualmente no Milan como o novo lateral direito Bianconeri. Pra te ver o nível que o Milan tá. Bah, desculpa, mas o Emerson Royal pra mim nem não podia fardar na Lateral seleção. direito, meu. Eu aceito logo também. Ah, tá. Eu acredito de verdade que Emerson Royal é uma possibilidade pelo nível de enfrentamento que ele tem hoje. O William é o melhor lateral
no Brasil, nessa temporada, lateral direito, falando. Alguém mais, Thiago? Obrigado. É o melhor lateral direito do país nessa temporada, no futebol brasileiro. E temos também Ian Couto. O Ian Couto. É, revelação Foi cortado, do Curitiba, campeão do mundo sub-17 com o Brasil em 2019. E Ian Couto. Ian Couto, um baita cara que usa o cabelo rosa. Ou Xingado por isso. Foi xingado, foi, isso é brincadeira, cara. Foi censurado. Que muda a cor do cabelo do cara, velho? Falando em censura... Não, capaz, não vou entrar nesse assunto. O Ian Couto, que foi um destaque do Girona, ou Girona, sei lá como é que fala, na última temporada, na terceira posição do Campeonato Espanhol, que brigou pelo título, mas agora é jogador do Borussia Dortmund. Então também se colocou em uma posição, como a gente falou do Gus Souza, se colocou em uma posição de desafio. O cara tá frente a frente com uma das maiores torcidas do mundo, que é A do Borussia muralha Dortmund. amarela. E ele se colocou nessa posição, então um brasileiro que... Merece estar na seleção brasileira. Eu acho que é um nome que a gente pode falar aqui. Também acho. É. Tudo Eu, que... acho, eu acho que um que vai vir pra lateral direita também é o Wanderson, que tá no Mônaco, que era do Grêmio. Cara, Sei. o Wanderson. Bom o nome. Wanderson Bom tá nome. jogando muita bola. E pro outro lado... E não é de hoje. Pra outra lateral também tem um jogador do Mônaco que é bom jogador e que jogou no Grêmio. Caio Henrique. Verdade. Verdade. Pouco tempo aqui, né? Wanderson e Bah, Caio Henrique. agora tu me pegou, cara. Ian Couto. 3 nomes que se desafiam. E a seleção precisa realmente de O desafio. Henrique é esquerda ou direita? Quem Né? gosta Henrique é de se esquerdo. É desafiar. esquerdo. Isso. Cara, eu colocaria então o meu palpite aqui é. Eu vou deixar o William fora dessa, vou colocar o Wanderson no lugar dele e o Ian Couto. Ian Couto e Wanderson pra mim. Sai o... Sai o William e o Danilo. E o Danilo. Pra mim é isso. Cara, É difícil, mas cara, Bom. tu falou do Wanderson agora, cara, eu gosto muito do Wanderson desde a época do Grêmio. pra jogar de titular, que o Dorival que se vire. Que eu não sei como é que funcionaria hoje com o meu titular, que seria o Ian Couto. É que a questão é que o Teria que ter um volante o Danilo igual o ainda André. É, tipo, querendo ou não, ainda é a referência da seleção capitão, é muito difícil ele sair, né? Mesmo ele estando no... Eu agora já vou dar meu voto aqui. Pra mim, ele nem Ian devia Couto- botar É. braçadeira. Ian Couto e Danilo. Pra mim. Por ser capitão? E Não Ian- sei. Eu acho que pela versatilidade como jogador. Se precisar, vai jogar na esquerda. Se verdade. precisar, joga de zagueiro. E lateral direito é a forte dele. E também pela liderança, mas eu acho que a versatilidade é relevante. Pode mudar um jogo no segundo tempo, por exemplo. Não seria meu titular, mas eu ainda convocaria o Danilo. Eu sei que ele é limitado, mas um cara que tem a carreira Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. A gente tá falando de Guardiola, a gente tá falando de Allegri, a gente tá falando de Ancelotti, a gente tá falando de Zidane. E com o próprio Dorival no Santos, a gente não tá falando de técnicos bobos. Se o Sim. Danilo tem a trajetória 4 europeus como Porto, Juventus, Real Madrid, Manchester City, ele não é qualquer coisa. não, ele não é, com certeza. Que nem eu Então- falei, eu gosto dele. Mas eu não convocaria eu ele acho hoje. que Hoje eu tem acho que que- começar a dar uma renovada já. Tipo, É. pode convocar pela questão de experiência e ajudar a gurizada, né? Mas tipo, eu acho que a gente tem que começar a botar uma gurizada nova pra ver se encaixa alguém, porque do jeito que tá complicado. Tá. Tem que Deixa eu ver. renovar. Essa Tem é que a renovar, grande tu acha? missão dessa seleção. Quem, O Wanderson- e essa renovação pela lateral direita? Tu acha que passa por quem? Qual é? Escala aí pra mim de novo a atual. A lateral direita. Hoje é o William hoje- e Danilo. Ah, tá, não. Desculpe, eu tava pensando na lateral esquerda. Isso. Eu gostei do nome do Ian Couto. Ian Couto... Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o Danilo é importante porque ele tem uma liderança dentro de um time em que não é só ele que comanda. Sim. Então ele tem um respeito. Né? E colocando ao no mesmo tempo, contexto- eu acho que no ponto de um técnico de futebol, ter um jogador com uma agressividade de um capitão antes dele estar já na seleção, eu acho que garante também um pouco mais de credibilidade para esse técnico e mais coragem dele exercer mudanças e renovações caso necessário. Acho que o Danilo, mesmo com as suas dificuldades, ele deveria permanecer no time da seleção brasileira. Então os nossos laterais direitos. Tu fica com quem? Quantos direitos mesmo? Dois? Dois. Eu levaria o Danilo e levaria o Wanderson. Wanderson. Então ficou Danilo e Ian Couto. O Danilo tem 3 votos, Ian Couto tem 3 votos, o Wanderson tem 2. Ian Couto e Danilo, então, Isso, na isso lateral aí. direita.
Tem o telefone do Ian Couto no teu celular? Não. Dá uma ligada pra ele e comunica. Boa. Vai Então ter tá. novos compromissos a Não partir tem. dos próximos Ian dias. Couto tá convidado, se quiser vir. Não é La- convocado, é convidado. Lateral esquerda. Temos hoje Guilherme Arana e Wendel. E agora? A gente pode levantar mais nomes também. Mas é uma posição muito difícil, muito ingrata ultimamente. Tá, começamos As pelo Caio Henrique. Começamos Também pelo Caio Henrique, Ayrton Lucas, Flamengo. Marcelo. Desculpa, o Ayrton Lucas não... Pá, não consigo. Marcelo. Não tá muito velho. Acho que o Marcelo não vai mais. Nem Você tá a muito torcida velho, do né? Não sei, o Flamengo tá Thiago Silva tá aguentando o velho pra Ayrton ti? Lucas. Não, mas eu acho O Marcelo que... é 5 anos mais novo que o Thiago Silva. Mas eu acho que a liderança do Thiago Silva é muito maior do que a do Marcelo. Pode ser. Acho que são dois perfis bem diferentes de jogadores. É verdade. Dependendo de idade. É. Acho que são perfis bem diferentes. Deixa eu pensar. O Arana foi bem nos jogos que ele fez. Tem o Arana, o Marlon do Cruzeiro. Cara, teve um que jogou esses dias, alguns jogos atrás da seleção que eu não sei como que ele chegou na seleção. Que era do Corinthians. Como é que é o nome dele? Não, Lateral acho que esquerdo foi do até Corinthians. ano passado, cara. Não, ele não é mais do Corinthians. Piton. Não. O Piton não foi convocado. O Piton é um bom nome. O Piton tem que estar na briga. É um dos melhores laterais esquerdos do ano no Brasil. Do Vasco. Isso. Lucas Piton. Lucas Piton. Tá. Pode estar numa fase boa, mas eu não gosto. Eu entendo. Eu entendo porque ele também É tipo passou muita o Thiago dificuldade. Galhardo do Edenilson, tá ligado? tiveram eu acho que aquele uma boom. diferença da idade. Cara, Piton é novo. Que fez a mesma a questão da escolha é o Alex Telles, que tá vindo, que voltando pro Brasil. O Alex Telles é um bom nome. Na real ele não teve muita escolha. Ele foi O Alex Telles chutado não é um do mau Al-Nassr. lateral. Não é um mau É lateral. tipo o melhor de todos, mas não é um mau lateral. Sim. O que eu acho de Bah, verdade e agora? que a gente tem que levantar esses nomes como Arana, Ayrton Lucas, Caio Henrique, Wendel, Alex Telles, aqui no Brasil... Smiley, joga no Lille, mas pela idade, Marcelo e Alexandro, né? Jogou a última Copa do Mundo, o Alexandro. Alexandre. Agora é jogador do Flamengo. O Alexandre pra mim é tipo o Danilo, assim, meio É o mesmo perfil. estilão. Grandes amigos, o Marcelo inclusive. também, pra mim. Eu acho que o perfil é diferente. É tempo passado. Eu acho que eles têm as mesmas. Pode O ser quê? as mesmas. As mesmas. Algumas Não, características o que eu tô querendo parecidas. dizer é tipo, é aquele lateral que tipo não... Não faz nem não cheiro. se não destaca. faz nem cheiro, Tá, eu entendo. Eu tenho esse sentimento também. Só que a diferença é o perfil da. O Danilo eu acho mais versátil que o Alexandro. E o Danilo é muito mais líder que o Alexandro. Sim, né? isso sim. Isso é verdade. Muito difícil. Essa posição Cara, lateral esquerdo. talvez seja mais difícil. Cara, a gente tava falando na nossa seleção de Marcelo e Roberto Carlos. Imagina. Daí agora a gente não tem nenhuma... Não tem um nome unânime na lateral Exatamente. esquerda. É muito... quem poderia ser? No Brasil, quem hoje a gente pode colocar? No futebol brasileiro, o Marlon. O Ayrton Marlon Lucas, do o Alexandro. Talvez o Wellington do São Paulo, que agora ele é jogador, O Wellington tá surgindo. jogador do Mas- Southampton. Pra ser convocado pra seleção? É. Eu acho que é difícil, né? Pois é. É muito difícil. Ou dá pra manter o Arana e o Wendel também. Não é um... Cara, Só que, cara, mas assim, ó, sendo bem sincero, o Arana eu manteria, mas o Wendel eu não gostei muito da apresentação dele na seleção. Não... Eu acredito que o Alex Telles vai começar... eu acho que o Alex Telles tem grande possibilidade. Acho que ele vai começar a dar uma despontada agora. É que eu me pergunto se no Pois contexto do Porto, o Alex Telles ele ia desempenhar o que o Wendel tá desempenhando. Porque eu acho ele mais jogador que o Wendel. Só que será que no contexto do Porto ele iria fazer o quê? Ele já foi do Porto. Já E- foi, mas por que o Porto não decidiu buscar ele agora? Pois é. Eu me pergunto. Ele teve a oportunidade de voltar pro Porto. Daí Futebol eu não É que sei. eu acho que o time da Europa já, tipo, o Alex Telles já não é mais muito novo também. E os times da Europa não vão trazer um cara lá da Arábia pra voltar pro Porto pra Sim. fechar, compor elenco. Eles já Sim. devem ter gurizada nova voando chegando pra eles trazer um cara, não sei que fosse um puta lateral. Eles não iam trazer Verdade. a gastar pra trazer o Alex Telles. Tá, então, quem a gente vai colocar? Lateral esquerda. Eu acho que o Arana tem que estar. Tá, Guilherme, eu acho Guilherme que o Arana. não, comprometeu. É um bom nome promissor, assim, no caso, pra essa Guilherme eleição. Arana.
Guilherme Aranha. O Arana tem que estar. E o outro jogador... Essa aí é uma briga. Polêmica. Lateral esquerdo. Bernabei. Opa. Reinaldo. Cansado. Vamos falar com o Bernardo. Cara, que loucura. Como é difícil, eu tô cara. tentando pensar em algum nome diferente. Cara, eu daria mais uma chance pro Caio Henrique. Você é bem... Eu acho que o Caio Henrique é uma boa tentativa. Eu daria mais uma oportunidade pro Caio Henrique. Cara, Porque eu lembro dele no Grêmio, aquele cara inconformado com o resultado. Não é aquele cara, tipo assim, tá empatando, tá perdendo e tô confortável. Não, ele brigava. O Renan Lodge. Também não me... Não me pega também porque agora ele vai sair do Al Nassr, mas ele já teve o tempo dele na seleção brasileira e não rolou. Eu vou ficar com a tua opinião. Eu vou de Arana e Caio Henrique. Eu também. Beleza. Caio Henrique. Beleza, Posiçãozinha difícil, né, cara? vamos dar uma apurada aí. A gente tem os nossos meias agora. Zagueiros. Opa, Zagueiros. claro. Zagueiros, perdão. Vamos lá. Cara, zagueiro. Não falamos Então zagueiro, o jeito mais fácil de novo, é levantar nomes, porque zagueiro tem bastante. Vamos ver quem são os convocados. Zagueiros atualmente convocados. Vai lá. Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. O Gabriel Magalhães não me desce. Não me desce também. Eu acho que o Militão é titular. O Militão é padrão, né? Pra mim, o Beraldo, por mais que tá jogando bem, não... sei lá. E o Marquinhos também é uma tradição. Cara, eu tenho uma contestação ao Beraldo. Ele não tá jogando de zagueiro. Ele tá jogando de lateral esquerdo no PSG. Sim. E eu entendo que ele é uma baita promessa, é a maior promessa da nossa zaga. Porém, ele não tá desempenhando no nível que eu convocaria pra esse momento. Sim. Eu acho que ele não vai jogar nas eliminatórias. E entendo que o Dorival pode também estar querendo fazer essa experiência. Chamar o Beraldo. Cara, ele vai estar logo... Eu acho que ele vai estar em 2026. Mas hoje eu não convocaria o Beraldo. Então a nossa unanimidade... Já vou abrir dois nomes. Thiago Silva. Não convocaria o Thiago Silva. Por quê? Por quê? Eu teria convocado o Thiago Silva pra Copa América. Só que eu acho que convocação de eliminatória ela tem que ser visando o Mundial. Sim. E eu não acho que o Thiago Silva... A gente pode contar com o Thiago Silva em alto nível daqui 2 anos. Pela idade dele. É verdade. Então eu não convocaria agora. Não convocaria mais. Eu teria convocado pra Copa América. Agora que não foi paciência, não vai ser mais. É verdade. Depois começa aí o caminho para interromper. O Marquinhos tá com Na quantos hora. anos? O Marquinhos deve estar com 28. Marquinhos, 29, talvez. Acho que é 29. Eu acho que é Marquinhos e Militão, não tem... 30 anos. 30 anos o Marquinhos. Marquinhos. Cara, Será que ele joga a próxima? Joga. Cara, dá pra jogar assim. Joga, tranquilo. Acho que é Marquinhos e Militão. Tá, eu vou falar 3 nomes então que eu colocaria e eu acho que o último a gente pode debater junto. Vai lá. Marquinhos, tem que estar. Pra mim também. Mesmo que ele tá falhando, ele não é o Marquinhos de 3 anos atrás. Talvez não volte a ser, mas ele é o Marquinhos ainda. Éder Militão, eu acho que esse vai ser unânime. Acho que todo mundo vai votar no Éder Militão. Sim. E o Bremer da Juventus. O Bremer. A única... não sei. O Bremer pra mim ainda é meio sem sal, tá ligado? Não sei. E eu acho o Bremer sensacional. Mas eu gosto. Sem sal. Sem sal. Sensacional. Não sei. Eu acho ele um bom zagueiro. Eu acho que... Mas não... eu acho que o Bremer passa um pouco mais... Prefiro o Bremer do que o Magalhães. Com certeza. O Magalhães, não sei lá, não passa... Com muita certeza. confiança. Troca o contexto deles. O Bremer ia performar no Arsenal, tenho certeza. O Magalhães ia performar no Juventus? Eu não sei, ele já não é... eu não sei se ele continuará sendo titular no Arsenal. O Arsenal hoje tem o Saliba, Sim. muito consolidado. E contratou o Calafiori, do Bolonha, promessa italiana. Então eu acho que o Magalhães não vai ser titular nem no E Arsenal. brasileiro não tem nenhum zagueiro. Jogando futebol brasileiro, a gente pode pensar nos zagueiros do Flamengo, que são muito fortes. Léo Ortiz, Fabrício Bruno. Léo Ortiz. Pra seleção não... Pois é. A gente pode pensar no Léo, Vitão. Né? É O Léo Pereira. Léo Pereira. O Vitão. Eu acho que a se bem zaga... Léo Pereira e Éder Militão, né? Eu ia dizer, a zaga poderia ser Éder Militão e Léo Pereira. Meu Deus do céu, cara. Sorte do atacante, né?
Bom, eu vou contextualizar, cara. O público, vai que o público não sabe qual é a relação do Éder Militão e do Léo Pereira. Éder Militão era casado com uma mulher, Léo Pereira com outra. Hoje é ao contrário, hoje um é casado com o Éder Militão com a do ex do Léo Pereira. E o Léo Pereira casado com a ex do Éder Militão. Que rolo! Que rolo! Eu acho que a relação deles... Aí tem rolo. Eu acho que a relação deles não deve ser muito amigável. Ou sim, não sei. Não sei. Tu acha? Sei lá, Nico. Não entendi o que tu quis. Não. Pô, sacanagem. Não. Não, pera aí, deixa eu me explicar aí. A barreira vai virar baile. Não. É um baile mesmo. Tá louco. Pera aí, deixa eu me explicar aqui. A relação boa, no caso, é tipo assim, um fez o favor pro outro, tipo, não te aguento mais, aí eu não aguento mais a outra, pai, tu pega a minha, e aí é isso. A gente sabe o que tu pensou. Não, tá bom. Tá bom, o negócio é futebol. Não é o podcast da Tia Carla. Bah, tu tá louco. Cara, então eu acho divertido. E outro nome, tá? Que não pode faltar. E eu já vou dizer que é o meu quarto. Seria o meu quarto da minha lista. Minha lista fecha com Éder Militão, Marquinhos, Bremer e Murilo do Nottingham Forest. Murilo. Boa. E o Dudu simplesmente sumiu aqui. Cara, Murilo, meu. Não lembro do Murilo, deixa eu ver. Simplesmente o Dudu saiu do estúdio aqui agora. Tá, vamos seguir aqui. Murilo, cara, pra mim o Murilo tá dentro. Dentro? Gosto muito do Murilo. E tu, Alemão? Eu quero ver quem é Murilo, não me lembro. Ah, o zagueiro do Nottingham Forest, o que jogava no Corinthians. Maluco. Murilo é maluco. Pior que eu não vi jogo mais do Nottingham Forest. Mas vocês estão falando. Oi, joga muito. Pode ser. Eu acho que a gente vai ficar nesses quatro que eu comentei. Qual? Militão, Marquinhos, Bremer e Murilo. Tá, eu voto no Bremer também, então. O Bremer é muito bom, cara. Ele é o melhor zagueiro da Juventus. Tranquilo. E, cara, agora tu tem um bom ponto. Ele é o melhor zagueiro da Juventus. E, se eu não me engano, ele ganhou algum prêmio, e agora realmente eu não lembro. De melhor zagueiro do campeonato, alguma coisa assim. E ele começou a temporada voando de novo. Pois é. E, pra tu ganhar isso no campeonato italiano, que é um campeonato muito físico... Tradicionalmente é físico, né? Tu tem que realmente ser bom, né? Então... Nos jogos que ele fez, ele não foi... Ele foi bem até, né? Não, ele foi bem. Eu só digo, tipo, que eu ainda acho ele sem estrela, assim, sei lá. Olhando os números do Bremer, é absurdo. Tá, então vamos lá. Vamos correr um pouquinho que o tempo tá esgotando. Zagueiros, Éder Militão, Marquinhos, Murilo e Bremer. Acho que temos uma boa zaga aqui. Eu também acho. Eu confiaria nessa zaga pra uma Copa do Mundo. Eu confiaria. Eu só não confiaria nas laterais. Tipo assim, é bom tu olhar... É bom tu olhar pra uma zaga que não é macia, vamos dizer assim. É verdade, cara. É verdade. Tu olhar pra zaga e dizer assim, não, esses malucos aí, eles, se der algum BO, os caras vão pra cima, entendeu? Se precisar. Se der algum BO, toma. Não tô incentivando a violência, pelo amor de Deus. Ou sim, talvez. Depende de quem. Depende da situação do jogo. Se for no Brasil e Argentina, que é violência. Se for da Argentina lá, se for um clássico. Qual? Né? O Otamendi? Não, o volante meio campo lá. O Depou. O Darwin Nunes também, pra jogar contra o Uruguai, ele gosta da porra. O Depou ia chutar até por dentro da alma deles. Ô, Dudu, a gente Fala, fechou em 4 zagueiros e se tu tem outra opinião, tu tem que compartilhá-la nesse momento. Éder Militão, Marquinhos, Murilo e Bremer. Pô, Murilo, vocês pensaram enquanto não tava aqui, né? Sim, Murilo. Bom nome. É um bom nome. Bom nome. Então... O Bremer eu fico com vocês. Eu não conheço muito a trajetória do Bremer, assim, pra dar uma avaliação final. Mas os 3 primeiros nomes eu estou de acordo. E o Bremer eu tô de acordo, porque vocês são pessoas que... Boa. Não escolheriam qualquer um. Eu espero não o francês. arriscado. Ô, François, vai. Fala, continua, siga o campo. Pô, agora eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. O único, a gente tava falando aqui de agressão física. O único jogador, não o único não, né? Mas talvez o jogador que eu tenho mais aversão e que me dá vontade de, tipo, entrar na TV e pegar do pescoço, Otamendi. O Depou também.
O Depou não é tanto. Eu não O tenho Depou um é jogador. marrento, mas o Otamendi é maldoso. Eu não tenho um jogador, mas eu tenho um técnico que eu tenho total aversão. Quem? Vanderlei Luxemburgo. Do nada. Quando vocês falam em agressão, me vem o nome dele na cabeça. Por quê? Porque eu tava no Beira-Rio, quando eu tinha uns... Dudu News. Dudu News odeia Vanderlei Luxemburgo. Eu tava lá no Beira-Rio, eu devia ter o quê? Uns 10 anos de idade, 9 anos de idade. E ele provocou uma briga. Eu não sei se ele era técnico do Grêmio, na época. Não lembro se era Grenal. Ou se ele era técnico do... Era do Grêmio. Não, do Grêmio sim. Mas eu acho que não era do Grêmio na época. Acho que era de outro time. Talvez do Palmeiras? Cruzeiro. Não, acho que do Cruzeiro ele era técnico. Que época foi isso? Ah, não lembro. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha. Talvez 2012. Não foi no Grenal em 2012? Não, foi no Grenal. Foi no Grenal, no escanteio. Exatamente. Ele provocou uma briga generalizada. Ridícula. Sim. Ridícula. Então, assim, eu tenho uma aversão a ele, porque quando eu lembro de agressividade no futebol, eu lembro de... Vanderlei Luxemburgo. Exatamente. Muito bem, aqui já Tem expondo... o outro zagueiro da Argentina também, que é do Tottenham. Romero. Que lá também não gosta. Romero. Vamos aos meias, então. Começando, mais uma vez relembrando a convocação atual. André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá e Rodrigo. Eu ia fazer uma piada, mas não. Cara. Por que não? Eu aposto Cara, Tu tirando... aposta? que o Lucas Paquetá não vai estar na nossa lista. Tu tem uma aposta? Na minha lista ele não vai estar. Não é nem por esses negócios aí. Eu só não acho que ele é um bom nome. Por quê? Cara, no meu estilo de jogo, não caberia Lucas Paquetá. Por quê? Acho ele... agora vai ser a minha vez do corte. Vai lá, fala. Fala que eu tô só te olhando. Fala que eu tô te olhando. Vai, seja sincero. Solta. Por que tu odeia o Paquetá? Fala. Não, pera aí, eu não Por que não odeio. tem Gustavo Paquetá? Eu não odeio Paquetá, eu só acho... Tem alguma coisa contra quem é da ilha de Paquetá? Não, eu vou te dizer... Tu tem alguma coisa contra quem é da Elite Paquetá? É que, cara, eu sou muito Eu defensor. primeiro defende isso. Tu tem alguma coisa de quem é contra ele de Paquetá? Tem alguma coisa na loja de Paquetá também? Tá feia coisa na Vou dizer, Paquetá. ó, um Tá ponto... feia coisa em campo e na loja, né? Na indústria, né? Tá difícil a situação. Paquetá tá... Eu vou dizer um ponto positivo do Paquetá. Ele é um cara muito intenso no jogo. Mas eu vou dizer o ponto que dentro do meu esquema de jogo, eu não acho ele um mau jogador. Mas no meu esquema de jogo ele não entraria porque eu, Eduardo, gosto do 10 clássico. Eu gosto de um cara que pensa o jogo, que a minha referência sempre vai ser o de 10 clássico. Entendeu? Tirando o Neymar, não existe mais nenhum agora pra botar. Aí que Cara, tá o... existe. Eu não sei se qualificado ao ponto de estar na lista, né? Esse é o problema. A gente vai entrar em outra discussão, mas nomes que hoje são considerados 10 clássicos. Alan Patrick, o Matheus Pereira. Matheus Pereira. Mas eu acho que no Matheus Pereira não... Bom... Pra seleção? Pra seleção, não. pra seleção não... Eu acho que vale o teste. Eu vi o jogo contra o Inter Eu quero explorar um pouquinho mais a questão do Paquetá. Tem alguma outra coisa que Tem um me rancor diz, no teu coração aí? uma dor, A coisa guardada. alguma outra coisa que não está exemplificada nas desculpas baratas que tu nos dá. Não tem nada. Foi a aposta que ele fez. Fala. Não, eu não tenho nada contra o Paquetá. Talvez lá no fundo uma mágoa Fez um pix de... muito alto. Ele te prometeu, ele não pagou. Ele disse que ia tomar o amarelo, eu joguei, ele não... Atenção, senhoras e senhores. Perdi dinheiro com o Paquetá. CPI lá da Câmara dos Deputados vai bater aqui. Não, é só isso. É só em relação ao Paquetá ali, é só uma questão de... No meu jeito de pensar futebol, ele não caberia. Porque olha aqui, se tu olhar... O mais avançado dos convocados hoje, porque pra mim o Rodrigo não é meia. Mas ele vai jogar de meia. Ele vai jogar de meia, porque tem um ponta ali em São Paulo que tá se destacando. Mas pra mim, dos avançados, o Paquetá não... Sei lá. Tá. Não é pra mim. Trazendo vamos começar com a parte de trás do meio campo. Volante. Bruno Guimarães. Indiscutível pra mim. Capitão do Newcastle. Bruno Guimarães. Newcastle. Como é que fala? É Newcastle. Newcastle. Cara, nenhum meio campo da seleção brasileira, tirando o Rodrigo, que vai de meio campo, tá num time grande. E agora tu entra numa outra discussão.
precisa estar no time grande? Tem. Mas claro. Eu vou te dizer quem é que tá no time grande, que não tava no time grande, e isso pra mim não muda nada. Quem? Douglas Luiz tá na Juventus e a Juventus é um time grande. Ah, mas... É. Não. O cara da seleção, ele tem que estar no time de ponta. O cara Casemiro. tem que tá voando. Casemiro. Tá no time Mas grande e não tá voando. O Casemiro já foi. Mas é aí Quando que eu te tava no Real digo, Madrid- tu prefere um cara que tá no time grande embaixo ou um cara que tá voando no time médio? Mas o Casemiro não vai mais. Tá no Manchester, mas o Manchester não é mais o Manchester já faz muitos anos. Atual campeão da FA Cup. Mano, como é fake. O Casemiro, tá? Diz que Foi campeão. O Manchester há muitos anos. Ai, cara, isso é Por quê? muito bom. Depois do Cristiano Ronaldo, o Manchester não foi, mas nunca mais foi o Manchester, ganhou nada. É. FA Cup. É um time grande. É um time grande. Não é indiscutível. Mas tá parado no tempo. É tipo. Grêmio e Inter. Ganhou uma coisa pequena a cada 10 anos. Mas por isso segue sendo gremista e eu colorado. Isso mesmo. eu curto muito mais também. Eu curto muito. Então, é Mas amor. Mas o Casemiro não vai mais pra seleção. E, tipo, os volantes da seleção brasileira, beleza, Newcastle, eles jogam, são muito bons. Deixa eu te perguntar. Mas não. Se fosse um volante do Fluminense, tu convocaria? Quem do Fluminense? Não, só tipo assim, já que tem Não, que se estar o em cara time tá grande. jogando, tipo, se o cara tá. É que do Fluminense, né? Se for olhar no Brasil, é um time grande. Mas, tipo, Tu acha que ele é um time grande da Europa? Se ele tá na Europa, se ele tá na seleção, tinha que estar pelo Porque menos a minha pergunta é, se o cara é um volante do, sei lá, de um time bom no futebol brasileiro, ele pode ser convocado? Claro. Então, Por isso a então o questão André do Estevão. pode. Então o André... O Estevão tá voando e joga no Sim. Palmeiras. Mas o André pode. Então. Mas o Palmeiras Porque não. o André, ele tá no time médio, mas ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Mas O André é o volante. Isso. Mas não pra titular da seleção brasileira. Não sei. Tu tá te referindo ao Não, Palmeiras. Depende de quem for a concorrência da Palmeiras é um posição. time grande. Um time grande, que No Brasil, que é o no time caso. médio. Mas, tipo, tu vai comparar Newcastle com o time brasileiro, o Palmeiras e Newcastle, né? Não, Mas o Newcastle é menor que o Palmeiras. com certeza. Não, Com certeza. Com certeza é pior que o Só é Palmeiras. da Inglaterra. É isso que eu Tá. tô querendo dizer, entendeu? Sim. Tipo, se for comparar... Eu vou dizer que a sugestão da Juventus ali não é tão fraca. Não é porque ele tá na Juventus é um bom time. É um time que tem história. Não vai avaliar. Não pode avaliar somente a Juventus ou o Manchester pelo momento que ele tá atual. passando. São times que têm história, que tem bagagem, não. Eu voto. O Bruno Guimarães, pra mim, ele tem que estar. Pra mim, hoje, da abertura de meio campo, central e volante, ele é o melhor jogador brasileiro. Sim. Bruno Guimarães. Inclusive, esses dias eu assisti um jogo dele muito bem. É sensacional. Eu concordo que o Bruno Guimarães é o melhor. Mas pra mim, esses caras tinham que estar, tipo, no acha time, que- Não, mas que tem- tal- num mas time que talvez- esteja disputando algo a mais, sabe? Em breve, talvez esteja. E Não se sabe. outro nome que eu acho que é fundamental Quem? é que é muito difícil. Muito difícil. Pelo que a Copa América Mas já sei foi. o nome. Pelo que a Copa América foi. A Copa América ela não foi boa para nenhum desses. É. Eu iria falar, eu acho que o João Gomes tem que estar convocado. Sim. João João Gomes. Gomes Só que ele não Gomes, fez uma sim. boa Copa América. Eu gostei dele jogando, não foi mal. Só que ele foi fundamental. Ele Mordeu bastante. Ele cão de desafiou guarda. Cão de guarda. coragem, né? E aí já vou dizer também que o parceiro dele de Wolverhampton tem que estar, o André. André, pra mim, tem que estar convocado. Pô, É, cara, eu Então, concordo. André é um bom nome também. Assim, ó, nessa convocação atual, com André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá e Rodrigo, o único que eu tiraria, por mais que, pela questão do Paquetá ali que eu falei, que é uma questão de estilo de jogo, eu tiraria só o Gerson. eu também. Tipo assim, que é o risco daqui, que não tem... Tipo, cara, por que o Gerson tá ali, entendeu? Eu não consigo entender. É que eu Não acho que concordo. o Gerson é mais pela uma pressão, tipo, da imprensa, de repente, Pode pra ser, ter um cara. brasileiro que tá brasileiro, jogando mas no aí- Brasil. Pá, um técnico Pode é- ser, o André O saiu, Dorival vai ficar louco quando ouvir isso aqui, né? Porque se ouvir, né? Acho meio difícil. Mas vai ficar louco, porque... Bom, o Gerson tá, e o Matheus Pereira, por exemplo, não tá. Pra mim não É. faz sentido. Tipo, é mais fácil... Porque o Gerson, todo mundo já sabe como o Mas é que Gerson... o Matheus Pereira é mais à frente. Mas né? baixa o Paquetá, Sim, mas então. é isso que eu ia dizer. Baixa o Paquetá. Não sei se Bom, faz o Paquetá sentido, morde bastante também. mas eu convocaria, tá? Os meus 4 seriam, daí a gente pode ver se vocês vão concordar comigo. Mas André, João Gomes, Douglas Luiz e Bruno Guimarães.
Douglas Luiz. Por que Douglas Luiz? Pelo que a gente comentou, ele é um cara... Dado destaque na Juventus. Só uma coisa, o André é unanimidade. Acho que Titular? É. Não. Convocado. Convocation. Titular não. Quem vai decidir quem vai entrar no campo se chama Dorival Júnior. Dorivations. Não é o Erications. Nem o Duduzations, nem o Duduzations. Cara, outro jogador que poderia estar nessa briga. A gente não tá nem citando o Casemiro, né? O Casemiro tá não numa precisa. fase... Só que a fase do Casemiro é muito ruim. E outro jogador que, por opção de carreira também, se tirou dessa lista é o Fabinho. Então eu acho que o Fabinho é um nome que ele se colocou nessa situação. Mas o meu voto é André, João Gomes, Bruno Guimarães e Douglas Luiz. Vai de novo. André, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz. Pra abrir esse meio e o de campo. vocês. Eu gostei do Douglas Luiz. Se a gente vai criticar o Douglas Luiz pelo Aston Villa, a gente tem que criticar o goleiro da Argentina. Não, mas não é por isso. O que nem problema com um time pequeno é o Eric. Não é questão com o time pequeno. É a questão é preconceituoso. com a... A questão é que, pra mim, o jogador da seleção brasileira ele tem que estar nos melhores times. É questão de seleção brasileira. Mas se a gente for ver Não o dá pra gente histórico... ficar, tipo... como é que diz? Satisfeito com um jogador de seleção brasileira jogando num time pequeno da Inglaterra. Essa é a minha opinião só. Sim. Eu entendo. Eu não concordo. Porque a gente A não ser pode que o cara não saia do time da Inglaterra por amor ao time, beleza? Fique anos jogando, mas não é o caso desses jogadores de hoje em dia. Eu não concordo, mas eu entendo. Eu não concordo porque se a gente for... Se o jornal... O podcast português... O contra-ataque português... O contra-ataque de Portugal... Boa tarde, seu contra-ataque. O contra-ataque criticar um jogador do Al Nassr... É a mesma linha de raciocínio. Ele ia criticar um jogador por jogar no Al Nassr. Como é que seria quem joga no Al Nassr é o Cristiano Ronaldo. Se o contra-ataque da Argentina... Emirados Árabes. Não, da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, desculpa. Como é que seria contra-ataque na Arábia Saudita? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Fique com Deus. Se o contra-ataque da Argentina criticasse um jogador do Inter Miami, sendo o capitão, essa é a mesma linha de raciocínio. A gente ia criticar por quê? Porque é o Messi. Sim. Então eu acho que é mais do desempenho individual. O cara fez uma análise... Mas é Messi e Cristiano Ronaldo que estão... Terreiro. Eu acho Tu diz dos caras que estão em ascensão? Do que vai, tipo, jogar na seleção brasileira na próxima Copa, no caso. Sim. Mas tem um poder de crescimento, tipo o Bruno Guimarães. Eu não acredito que ele vai ficar mais... Vai, tipo... Fazer a carreira, no caso. fazer carreira. Não acredito nisso. Ele tem potencial pra subir mais um degrau, entendeu? Ou de levar o Newcastle a um patamar mais alto. Não sozinho, claro. Né? Enfim. Ainda mais com todo esse investimento que os caras estão fazendo. Eu fecho esse meio aí. Eu fecho. Só o Douglas Luiz que não... Tu acha que tem algum outro... Por exemplo, o Ederson da Atalanta. Não sei, cara. Bom, eu vou botar o Douglas Luiz. Porque ele não é um mau jogador. E aí, se tu ele é bom. o Paquetá? Tu abriu outra vaga no meio. Eu não faria isso. Acho que a gente perde como um time coletivo Mas depois. por que não, Paquetá? Lá vai. Polêmica. Por que não, Paquetá? Deixa o Douglas Luiz. Não, o Paquetá... Não. Senão nós vamos ter que acionar o jurídico aqui. Atenção, Dutra Advogados, desce aí pra nos salvar. O Xandão vai chegar aí na porta daqui a pouco. Vamos lá. Os meias, armadores. Temos aqui Lucas Paquetá e Rodrigo. Fecho, assina embaixo. Tá, E você? tem Rafael Veiga na briga, tem Matheus Pereira na briga. Tem, Alan Patrick Rafael na Veiga briga. é o nome... Alan Patrick na briga. Alan Patrick é o sendo do nosso Colorado, mas... Não, Mas não eu fecho naquele... Chegar num nível de seleção é meio pensando difícil. É muito alto nível. Muito Falando alto nível. voltando naquilo que a gente disse no início de eliminatórias, pensando na Copa, não tem por que botar o Patrick. Tem o Talisca na briga. Daí entra no contexto do time. Não, eu acho que a atual formação é muito positiva. O Corrales tá... Rodrigo e Lucas Paquetá, pra mim. Eu tô... O senhor fecha? Fecho. O senhor Depois entra o fecha? Neymar ali, no caso. Eu fecho. O senhor fecha? Não Tá, sei, e né? se o Neymar
O Neymar jogando? É, o Neymar... Ai, eu não sei, cara. Eu não sei se... O Neymar, eu acho que ele jogaria de meia nessa seleção. Só que eu não sei se eu não deixaria de convocar um ponta daí. Opa, Ronaldinho. eu ia completar agora. Achei melhor não. Viu? Eu não sei se o Neymar... Eu acho que o Neymar vai jogar Cara, de meia, mas ele deveria. olha só, dos convocados que tem aqui, a gente tira o Lucas Moura, cara. O Lucas Moura acho que não vai. Tira o Lucas Moura, bota o Neymar... Mas tu vai convocar o Lucas Moura? Como assim? Tu convocaria o Lucas Moura? Não, eu não convocaria, mas é que eu então digo tem que porque a alguém gente... que a gente convocaria. Não, eu digo Da atual. da atual, entendeu? Tu poderia abrir aquela aí, só falando em Ronaldinho, rapidamente abrir uma imagem que tu tirou hoje de manhã? Sim, com Pra eu certeza. mostrar rapidinho que tu não pode me emprestar o celular. Sim, peraí, deixa eu botar aqui, ó. Grande foto. Tá. Ronaldinho Cadê? tava pedindo tanto, até que a gente Ele cedeu, te né? ligou, né? Que horas ele te ligou? Tu essa pode aqui. lembrar a hora? Cedo, de manhã cedo, tava dormindo ainda. Tá. Deixa eu só mostrar a foto aqui. Foto linda, ó. Dá pra dar um Sim. zoom ali, tá? Aponta pra câmera. Aqui, ó. Olha isso aí. Tá focando aqui, né? Opa. Aí, ó. Coisa mais linda! A Meu amizade Deus. voltou! Então A tá. amizade é tudo! A gente se resolveu. Quanto tempo durou a ligação? Foi só áudio. Você disse que ele te ligou de manhã cedo? Não atendi. E daí como é que foi? O que tu faz fora nos áudios? Não, daí já é particularidade minha do Ronaldinho. Imagina Então só, tá. mas deixa que eu vou. Depois a gente dá um jeito de abrir esse telefone aí, a gente dá um jeito de Vamos ver, A vamos caixa preta, né? Deixa Tá, a gente então a resolve. gente vai contar com o Neymar ou a gente não vai contar com o Neymar? Eu acho que sim. Eu acho que vamos. Vamos contar com o Neymar, porque pra mim o Neymar tem que estar dentro. Eu acho que vamos, então vamos contar com o Neymar. Vamos contar. É pra próxima convocação ou é pra convocação pra seleção? Pra essa agora. É que pra essa agora não tem pra como essa agora não vai fisiologicamente. Não, Tá, então não vamos contar com o Neymar, porque daí a gente vai ter que contar com todos os outros machucados. Tá. Sem Neymar. Então Paquetá E Rodrigo. e Rodrigo. Você viu, né? O cara falou que o Neymar é melhor que o Ronaldinho, não vai convocar o Neymar. Falou que o Neymar tá machucado treinando e coisa arada e tá machucado. Não, mas realmente, não faz sentido a gente vai ter que considerar todos os machucados. É. Sim. Tá, beleza. Atacantes, a gente tem hoje convocados Endrick, Estevão, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro, Lucas Moura e Vinícius Júnior. Pra fechar os 23 daí. Pode repetir? Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Lucas Moura e Vinícius Júnior. Cara, agora eu vou ser polêmico. Polêmica. Mano. Pra mim, o Endrick não tinha que estar nessa lista. Por quê? Não acho que esse seja o momento pra Endrick ser protagonista na seleção brasileira, por mais que ele tenha potencial pra ser um dia. Mas por que Não. por conta da situação dele hoje no Real Madrid? que Exatamente. Tá sendo meio Por esse ofuscado? momento de adaptação ao Real Madrid, acho que ele não Pode sair deveria. perdendo lá, Tu perdendo aqui tu acredita também. que quem deveria estar preenchendo essa vaga de centroavante? Cara, uma boa pergunta. É que agora, nessa hora, bate o branco que. Porque, não, então, ó, nomes. Evanilson, que tava na Copa América. Nomes do futebol brasileiro. É que centroavante geralmente Outro do é Porto também, que tem o... Como é que é o nome dele? O o Galeno. Galeno, só que o Galeno é ponta, né? Tem o Matheus Cunha, Cara, não. Não tem. É aí que tá o problema. o Richarlison, o Gabriel Jesus. O Rei Charlison é uma boa. O Gabriel Jesus. Eu sei o que. Gabriel Jesus Eu também. sei que tem muita gente que não gosta do Gabriel Jesus. Eu gosto do Gabriel Jesus. Eu também gosto. Mas com o Dorival não vai rolar. Pra mim, Gabriel Jesus no lugar do Endrick hoje. Hoje. Corta! Corta! Ele falou Gabriel Jesus! No lugar do Endrick. Pra mim, Gabriel Jesus hoje, neste exato momento, por conta da adaptação do Endrick ao Quer Real mais 10 Madrid. segundos pra pensar? Não quero. Então tá. Endrick no lugar do. Não. Gabriel Jesus no lugar do Endrick. Eu acho que o Gabriel Jesus foi muito injustiçado, inclusive, na seleção brasileira. Porque ele joga muita bola. Eu também acho que ele joga muita bola, mas eu não considero injustiçado porque ele não performou. Ele não desempenhou. Não aconteceu. Ele aconteceu na eliminatória pré-Copa de 2018. Isso ali ele aconteceu. É que ele ficou marcado pela Copa. Que daí na Copa, onde ele deveria. Sim. Cara, meter é que gol se a e gente tal. for pensar em jogador injustiçado, o Firmino também foi, né? Firmino foi. Jogava muita bola. Muita bola. Firmino. Tanto é que a briga era, na época,
do Tite colocar o Firmino titular na Copa e ele teimou com Jesus. É verdade. Sim. E, meu ponto de vista, se provou uma decisão errada. O Endrick, muito em breve, cara, ele tem tudo pra ser o cara da seleção. Mas hoje ele não é. Hoje ele... Cara, Eu já acho, assino embaixo com o centroavante. Pedro e Endrick têm que ser convocados. eu acho que o Estevão vai... Vai passar ele. É que eu acho que Ué, esperar Estevão é muito muita tempo bola. também, né? Esperar muito tempo é pedir pra... vamos esperar mais um pouco, né? Às vezes esperar mais um pouco pode ser perigoso. Pode ser. É a mesma questão daqui um pouco do Gabriel Carvalho no Inter, né? Não sei. E cada um pensa de uma forma em relação a isso. O Estevão tá sobrando, né, meu? Então, a gente vai fechar centroavante antes. Que ponta? Acho que ponta vai ter mais debate. Tá. E aí? Tem os dois centroavantes da seleção brasileira. Repete. Tem o Endrick e o Pedro. Ah, sim. Tá. Eu acho que é os dois pra mim também, não tem nenhum Eu outro gosto agora muito do que eu Endrick, digo. mesmo que eu compreenda a tua opinião, tua análise. Evanilson, não? Ele Real Madrid... Não. Richarlison, não? É, o Richarlison eu falei, não. Jesus. Richarlison que meu avô chamaria de Rei Charlison. É, Jesus, não, Matheus Cunha. eu acho que o Richarlison e o... Não, ficaria uma acho que meio Acho sem que o nexo. Jesus dava pra dar uma chance. Tem um nome que talvez vocês vão... Pá, não, tá viajando. João Pedro. Brighton. Ah, o João Pedro. João Pedro. Cara, tá jogando bola o João Pedro. Tá jogando bola. Também é um bom nome. Daqui a Tá pouco... praticando futebol. Daqui a pouco Endrick e João Pedro, não sei. Não, mas daí tirar o Pedro. O Pedro eu não tiraria nesse momento. Permanece o Pedro e o João Pedro. Não, Pedro e Endrick pra mim. O João Pedro eu levantei, mas eu não convocaria, mas eu acho um baita nome. Talvez, se um desses dois fossem cortados, eu acho que eu iria de João Pedro. Tá, e aí? Vamos definir aqui. E aí? Pedro e Hendrick, eu acho. Pedro e Endrick. Pedro e Endrick. Beleza, então Bom. Pedro e Endrick. Não acho um absurdo o Endrick tá. Só pra deixar claro, eu não acho um absurdo o Endrick tá convocado. Eu só Sim. hoje trocaria ele pelo Gabriel Jesus. O Vitor Neste Roque exato podia momento. também, por culpa do muito Barcelona, poderia estar desempenhando muito Poderia, bem, né? mas também não. É uma adaptação que deu errado. Exato. Sim. Por exemplo. E esse é o meu medo com o Endrick, entendeu? Sei. Porque o Endrick é muita bola. Se a gente pegar o recorte dele no Palmeiras, muita bola. Só que ele ainda não é tudo o que estão, tipo, jogando. Ele Exatamente. É o Yamal. Exatamente. Ele é o Yamal. Ele ainda não é consolidado e eu acho perigoso esse Como holofote em como cima aquela dele. vez comparavam numa rádio do Vale dos Sinos que Endrick era o novo Pelé. É? Sim. Já aconteceu. Não. Não precisa largar essa responsabilidade no guri. Já É. Não já precisa. escutei isso Meu Deus. numa rádio do Vale dos Sinos. Tá Não louco. precisa. Tá, vamos lá pros Por um pontas comentarista. então pra finalizar. Pontas. Estevão, Luiz Henrique, Lucas Moura e Vinícius Júnior. Tiro um daí. É o Lucas Moura. Só o Lucas acho. Moura pra mim. Eu tiro só o Lucas Moura. Eu também. Estevão, Luiz Henrique, Joga pra bola. mim tem que ser. Vini Júnior, Bom, incontestável. incontestável. E quem seria o último ponto? Então vamos falar nomes, tá? Nomes. Galeno é um nome. O Savinho, tenho certeza que estaria aí. Se não tivesse. Se não estivesse machucado. Exato. O Neymar também poderia, né? Tá aí. Mas agora o meu voto é Gabriel Martinelli. Eu gosto do Martinelli. Gabriel que o Martinelli. O Martinelli não teve muita sequência na seleção. Não né? teve. Normalmente ele fica no banco. entra Talvez um pouquinho agora só. seja a Muito pela chance. concorrência com o Vini, né? Muito pela concorrência. Os dois jogam do mesmo lado, nenhum joga pela direita. Talvez agora seja a chance. Só se o Vini jogar de centroavante. E aí abrir um espaço na esquerda, como ele jogou no Real Madrid, temporada passada em muitas oportunidades. Mas acho que... Eu iria no Martinelli, mas eu acho o Galeno uma baita opção. Eu curto o Martinelli, eu acho que o Martinelli... Pra mim, o Martinelli. E se a gente for pensar no contexto do futebol brasileiro, eu sempre gosto de trazer o contexto do futebol brasileiro, porque o Dorival lembra muito dos brasileiros. Afinal, ele é técnico da seleção brasileira. Mas aí a gente já tem o Estevão e o Luiz Henrique, né? Tem o Luiz Araújo jogando bola, jogando bem. Mas pra seleção. Mas eu acho que o Estevão é titular agora nessa convocação. Eu também acho. Eu também. Com a saída do Savinho, ele... E o Rafinha, não? Rafinha. Rafinha é espetáculo. Só que aí tem um problema, né? Eu não me lembrava do Rafinha. O Luiz Henrique vai ficar do lado de qual lado? Esquerda, eu acho. Ou direito. O Luiz Henrique joga nas duas. Nas duas, né? Cara, agora eu vou fazer uma loucura, tá? Eu vou tirar o Luiz Henrique e botar o Rafinha e o Martinelli. Não sei também. Cara, eu deixaria o Rafinha de fora nessa pra ver como é que vai performar o Luiz Henrique e o Estevão ali. E Porque o Rafinha já sabe como é que ele vai... eu mudei de ideia, tá?
Eu vou deixar o Martinelli. Eu vou deixar o Martinelli fora. Fora? Fora. E vou chamar o Luiz Henrique. Por quê? Porque eu acho que ele merece essa oportunidade. E aí, do lado direito, eu fico com o Estevão e o Rafinha. Tá. Eu não acho ruim. Uma boa aposta. O Rafinha agora é... Eu que trouxe o nome do Martinelli, mas o Rafinha é assim. Rafinha. Pode ser Rafinha? Rafinha é um homem muito competente. Rafinha, pode ser. Tu deixaria fora? Eu preferiria o Martinelli, mas... Pela questão de dar uma sequência a mais pro Martinelli, porque o Rafinha a gente já sabe como é que ele vai, né? Tem isso. Mas eu Já acho que ele jogou fez a uma boa Copa ali e América. tudo mais, já sabe como é que ele vai performar. Sim. Como é que ele performa, no caso, e o Martinelli quase não jogou, né? Sim. Ninguém cita o Anthony, né? Pois é. Não, o Anthony que impossível. Tá, então fechou. Essa é a nossa seleção. Vou deixar o Rafinha. Pode ser. Rafinha Daí- também, Dudu? Do quase. Martinelli! Então só vou repassar aqui nossa seleção. Alisson. Martinelli! Não. O quê? Rafinha. Rafinha, Ele- beleza. Então tá. Fechou a nossa seleção. Os nossos 23 convocados são Alisson, Ederson, ou melhor, goleiros, Alisson, Ederson e Hugo Souza. Nas laterais, Ian Couto e Danilo, Guilherme Arana e Caio Henrique. Na zaga, Éder Militão, Marquinhos, Murilo e Bremer. Bremer. Meias, Bruno Guimarães, João Gomes, André, Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Rodrigo. Atacantes, Estevão, Luiz Henrique, Vini Júnior e Rafinha. E os nossos centroavantes, Hendrick e Pedro. Um parênteses, eu não lembrava disso. Todos que eu votei foram pra seleção. Os 23 que eu escolhi estão aí. Nós estamos dando a caneta. Como é que é? Os 23 que eu escolhi, eu falei, eu voto nesse. Todos estão aí. Agora o povo vai ficar louco. Aham. O cara que falou... acabou de dizer que o Ronaldinho, que o Neymar é melhor que o Ronaldinho, escolheu a seleção brasileira desse programa. Parabéns. Que faz? É isso aí. Tu vê como esse programa tá no... Tu tá louco. Então, gente, Que fazem? essa foi a nossa seleção de hoje. Repete aí, vamos repetir. Tu não quer fazer com a voz de... Vai lá, locutor? vai lá. Eu tô com a voz meio... Fica pra Boa. próxima. Tá, então tá, vamos fazer. Já que tu pediu. Tá, vamos pra fazer. finalizar então. Aqui, ó. Começa pelo goleiro, Tem que pelo amor de Deus. baixando ali. Sim, Não pelo centroavante. É verdade. Então vamos à escalação desta grande seleção do contra-ataque para o Brasil. Começando com os goleiros convocados: Alisson, Becker, Ederson e Hugo Souza. A lateral fica com Ian Couto e Danilo na esquerda e Guilherme Arana e Caio Henrique na direita. Zagueiros: Éder Militão. Contrário. Opa, desculpe. Errei os lados. Viu como eu disse que eu não estava nos meus momentos mais efetivos? Invertendo as ordens. Na direita vai Ian Couto e Danilo. E para a esquerda convocados Guilherme Arana e Caio Henrique. Zagueiros: Éder Militão, Marquinhos, Murilo e Bremer. Meias: Bruno Guimarães, João Gomes, André, Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Rodrigo. Um detalhe, com Y. Ataque: Estevão, Luiz Henrique, Vini Júnior, Rafinha, Hendrick e Pedro. Informando para... Doctor. Clean, o plano é simples, viver bem. Muito bem, está escalada a seleção brasileira do contra-ataque Maravilha. É isso aí. na sua transmissão esportiva do Brasil. Fala, Mati. Fala, Mati. Um abraço pro Mati que está vazando nos corredores desta emissora. Show de bola. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Dessa vez não houve absurdos. Talvez O Paquetá questionado é um absurdo. Paquetá e Hendrick questionados, talvez. Mas, na verdade, eu não questionei os jogadores em si. Eu disse que o Paquetá, na minha seleção, não jogaria. Na Por forma quê? que eu gosto de jogar, Por quê? não. Mas já falei por quê. Mas em 20 minutos tudo pode mudar. Porque aí a gente já Depois tinha tu ali, ó. mudou a tua A gente posição. já tinha Bruno Gomes, já tinha João. A gente já tinha Bruno Guimarães, já tinha João Gomes, já tinha André. A gente já tinha falado de Douglas Luiz. Por que eu vou botar o Paquetá? Eu não, prefiro ter um 10 clássico ali, entendeu? Mas É por difícil por que 10 Mas clássicos? hoje tu... Qual que é o 10 clássico? Aí que tá o problema. tu não traria nenhum 10 clássico diferente. Né? Não sei. Mas isso a gente deixa pra outro programa que dá mais discussão. Tem uma coisa pra te mostrar, posso? Rapidinhos dá. Opa.
Meu Deus. Um abraço. No próximo programa a gente vai ter Dudu News fazendo Dançando. essa a jogadinha do Paquetá. Próximo episódio ou um quadro novo, Dança Dudu. Isso aí. Dança. Roquembar, finaliza o programa pra nós aí. Meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais um absurdo sendo feito aqui. Seleção brasileira escalada, por nossa opinião, pela opinião do DN Esportes. Então, espero que vocês tenham gostado. Discorda, comenta aqui embaixo que a gente vai estar vendo tudo. Não esqueçam de se inscrever no canal do Contra-Ataque. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante pra nós. Contar contigo na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente vai estar aqui de novo. E um agradecimento especial à Dutra por ser nossa parceira aí nesse grande projeto e nos fornecer toda essa estrutura aqui maravilhosa. E também a nossa querida operadora, a Tatá. Tatá, aparece aqui, dá um oizinho. Vem cá. Ali, ó. Chega aí. Aí, ó. Nós estamos indo embora, eu e o Eric. O Eric... Vocês agradecem até a porta do estúdio, mas a gente não. Calma! Pô, vocês já são de casa. Tu viu o drama, né? Dudu News e Eric, muito obrigado Dudu também. News vem em campo. Tá louco. Vamos botar essa música pra chegar. Não, depois, calma. Só quem assistiu o próximo episódio do Contra-Ataque vai escutar essa música. Então tá. Então, no próximo episódio, vem aí a DN Sports Records. É na isso sua aí. tela, no seu ouvido, no lugar que você quiser. É isso. Tchau.